Hoje nós damos continuidade à nossa série de mensagens na carta aos Colossenses. Desde a semana passada, nós temos estudado essa carta tão rica, escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Colossos, lá no primeiro século. E nós temos visto o tema Suficiente Jesus, que é o tema central dessa carta. Por quê? Lembre que na semana passada nós vimos que havia no meio da igreja de Colossos uma heresia, tentando infiltrar e ganhar adeptos no meio daquela igreja. Falsos ensinos que misturavam elementos de outras religiões com o cristianismo. E por isso Paulo, informado disso, escreve uma carta aos Colossenses, ressaltando como Jesus Cristo é tudo o que nós precisamos para a nossa espiritualidade, para a nossa fé e para a nossa salvação. No início do primeiro capítulo de Colossenses, então, Paulo escreve que ele ora regularmente pelos cristãos, por aquela igreja, sobretudo para que neles Cristo habite mais e mais, produzindo fé, esperança e amor, e para que eles vivam de modo digno do Senhor, para que eles fossem capacitados a ter um viver transformado pela palavra de Deus. Nós estamos então, meus irmãos, imediatamente após a oração de Paulo, naquele que talvez seja o trecho mais carregado de teologia, mais denso e mais rico nas expressões que Paulo utiliza. Os versos 13 a 23, onde ele descreve a pessoa e a obra de Cristo. Na semana passada nós abordamos sobre quem é Cristo Jesus, como Paulo o descreve nesse texto. Se você não pôde assistir, separe um tempo nessa semana, recapitule. Os nossos sermões já estão disponíveis em nossa página do Facebook, em nosso YouTube, em nosso site, no Spotify de nossa igreja também. Você pode acessar e ouvir os nossos sermões ali. A nossa intenção hoje, meus irmãos, é abordar, então, a obra de Cristo, ou seja, o que Cristo fez por nós. Aliás, não só por nós. Lembre-se que, assim como o pecado teve um alcance cósmico, trazendo uma desordem para toda a criação e nos levando para longe de Deus, a obra de Jesus Cristo também tem um alcance cósmico. Jesus Cristo atua em nós e na criação. Sabe como? Nós vamos ler isso agora em Colossenses, capítulo 1, versos 13 a 23. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos,
inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Que Deus nos abençoe na meditação da sua santa e bendita palavra nesta manhã. Lembre-se aqui, meus irmãos, que Paulo escreve esse trecho logo após descrever a sua oração pelos colossenses. E o que precisamos observar é que Paulo não se contenta apenas em dizer que está orando por eles, orando pelos seus irmãos em Cristo. Notem isso. Paulo sabia que eles estavam enfrentando um problema muito sério, que ameaçava a fé que aqueles irmãos tinham. Então, ele não só ora, mas se preocupa em dar orientações e esclarecimentos. Oração seguida de ação. Mas você deve ter percebido até aqui que em nenhum momento Paulo faz uma crítica pesada aos colossenses. Em nenhum momento ele mostra a sua exortação. E creiam, meus irmãos, isso é completamente estratégico. Porque Paulo, assim como faz em todas as suas cartas, também faz aqui, nos mostra que a melhor maneira de combater uma heresia e um falso ensino, a melhor maneira de se combater uma mentira é pregando a verdade. Você já deve ter ouvido que em alguns bancos, os caixas de alguns bancos e os profissionais da Casa da Moeda são treinados para reconhecerem uma nota falsa de que maneira? Conhecendo com profundidade todas as características de uma verdadeira nota. Eles não estudam todas as possibilidades de se falsificar o dinheiro, mas sim observam a fundo como o dinheiro verdadeiro é. E assim também, meus irmãos, Paulo nos mostra que a melhor maneira de combater o falso ensino e o falso cristianismo é estudando e conhecendo a fundo o verdadeiro cristianismo. Quem é Jesus e o que ele fez por nós. Ele começa então, nos versos 13 e 14, fazendo um resumo, uma suma do que ele vai dizer. Veja aí o verso 13. Ele diz que Deus, nosso Pai, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós então somos descritos como pertencendo anteriormente ao império das trevas. E é muito importante você observar aqui que império das trevas não se refere a um lugar físico. Reino aqui não é um lugar físico. Reino é uma esfera de atuação, uma esfera de domínio. Nós éramos escravos das trevas, do pecado e da nossa natureza pecaminosa antes de conhecermos a Cristo. E que império é esse? O que nos mostra que nós estamos ou que nós estávamos no império das trevas. Paulo vai ser mais explícito a isso quando escreve aos Gálatas, em Gálatas capítulo 5, verso 19. Ele nos diz o seguinte: quando vocês seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, invejas, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Quando nós nos deixamos corromper pela nossa natureza pecaminosa, quando nós alimentamos o pecado que existe em nós, nós vivemos sob o império das trevas. Tanto é que o texto de Gálatas vai nos mostrar que viver
na prática desses pecados é justamente o oposto a pertencer ao reino de Deus. Mas no texto de Colossenses há algo ainda mais profundo a se observar, que é o seguinte: quando nós estamos no império das trevas, nós não queremos ir para o reino da luz. Quanto mais nós nos deixamos dominar pelos pecados em que vivemos, mais eles nos consomem, mais eles nos escravizam, menos nós queremos ir para a luz. E é por isso que Paulo chama essa situação de império das trevas. E diante disso, meus irmãos, qual é a boa notícia que Paulo nos dá aqui? Que Ele, Deus, nos transportou. Ele nos transportou. Não fomos nós que fomos de boa vontade. Não fomos nós que juntamos todo o nosso esforço, toda a nossa força de vontade e dizemos: agora chega, agora eu não quero mais viver para as trevas, agora eu quero ir para a luz, agora eu vou para o outro lado. Não! Ele nos transportou. O cristianismo nos mostra que Deus é sempre quem toma a primeira iniciativa. Antes mesmo de nos darmos conta de que nós éramos escravos das trevas, antes mesmo de termos a noção de que nós não conseguimos nos livrar dessas paixões da natureza humana, Deus é quem vem ao nosso socorro e nos transporta das trevas para o reino do Filho do seu amor. Quer outra boa notícia, meus irmãos? Essa é uma realidade que nós já podemos experimentar no presente. O cristianismo não quer te trazer apenas uma boa notícia, um consolo após a morte. Deus não te oferece esperança apenas para o seu futuro, apenas para algo lá na frente. Ele trabalha já, agora, no nosso presente. O texto nos diz que Deus nos transportou. Deus já nos libertou do império das trevas e, ao nos libertar, Ele não nos deixa a própria sorte, seguindo o nosso próprio destino. Pelo contrário, Ele nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Tornar-se cristão implica, então, numa mudança completa e real de senhorio. Nós não precisamos mais servir ao frio e cruel inimigo das nossas almas. Nós podemos nos devotar ao amado Filho de Deus. E essa mudança nos proporciona um agora, um presente totalmente novo, frutífero e abençoado. E é por isso que eu não posso deixar de te fazer esse convite agora. Eu não posso deixar para o final dessa mensagem. Eu preciso que você pare um momento e reflita aí consigo. Tem alguma área da sua vida que ainda está sob o império das trevas? Alguma área em que você ainda se sente escravizado, sem condições de se libertar? Há alguma área que você precisa de ajuda, de consolo, de libertação? Esse texto, meus irmãos, a palavra de Deus nos mostra que há alguém que pode te ajudar. Há alguém que quer te tirar do império das trevas e te levar para o reino da luz, para uma alegria sem medida, para a paz e a liberdade verdadeiras. Por isso, entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, coloque essas áreas diante de Deus e clame a Ele por socorro, porque Ele vai te ouvir e Ele quer te ajudar. E Ele faz isso através do seu Filho, Jesus Cristo. Veja aí no verso 14, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Redenção é uma palavra que na Bíblia tem a ver com libertação.
Redimir alguém é alforriar, é pagar um valor, um preço, para que um escravo seja livre, seja posto em liberdade. O maior exemplo, a maior ilustração de redenção que nós temos na Bíblia, meus irmãos, está no livro do Êxodo, quando Deus liberta o povo de Israel da sua escravidão no Egito. Já no Novo Testamento, nós vemos que o sangue de Jesus é o pagamento perfeito e completo do resgate que nos liberta do poder dos pecados e nos torna filhos de Deus. Através de Jesus, nós somos não só libertados de nosso pecado, mas também perdoados por todos eles. Nós não precisamos mais carregá-los em nossas costas, porque nele, em Jesus Cristo, nós temos a libertação e o perdão dos pecados. Diante dele, as trevas tremem. Diante dele, a escuridão se esconde. Por isso, não importa qual dor, qual a turbulência ou qual escuridão você esteja passando nesse momento, Cristo é poderoso para intervir e para te levar para o reino da sua luz. Paulo nos dá essa certeza mostrando nos próximos versos quem é esse filho do seu amor, quem é Jesus Cristo. Nós já vimos na semana passada que ele é a imagem do Deus invisível, é a representação perfeita de quem Deus é, aquele que nos revela de maneira perfeita quem é o Pai. Ele é o primogênito de toda a criação, aquele que possui o privilégio e o status, que tem autoridade sobre todas as coisas. Ele é o agente da criação, através do qual todas as coisas foram criadas. E não só criadas, porque ele é o sustentador de toda a criação. É através dele que todas as coisas permanecem de pé. Ele é o cabeça da igreja, aquele que nos direciona e nos alimenta. Ele é o primogênito dentre os mortos, aquele que primeiro experimentou a ressurreição e por isso nos dá a esperança de sermos ressurretos com ele também. Ele nos garante que um dia experimentaremos essa mesma ressurreição junto com ele. Ele é o Deus pleno, ele é 100% Deus e ele é o reconciliador de todas as coisas. A criação está aguardando o dia em que Cristo voltará e através dele toda a harmonia será restaurada. Tudo aquilo que foi bagunçado pelo pecado será colocado no lugar correto. Mas Paulo vai focar, além da pessoa de Cristo, a partir do versículo 21 de Colossenses 1, nos efeitos dessa reconciliação que Cristo trouxe para a igreja. Assim como ele fez antes, ele parte do geral para o particular, do teórico para o prático. Como nós já falamos aqui, alguns estudiosos afirmam que os versos 15 a 20 são uma espécie de transcrição de um hino muito conhecido na época de Paulo. E Paulo faz essa transcrição para lembrar aos colossenses essas verdades sobre a pessoa de Jesus. E a partir do verso 21, ele coloca as implicações daquelas verdades para a igreja de Colossos e para nós também, claro. Ele vai falar sobre a situação dos crentes em termos de passado, presente e futuro, explanando qual a situação antes deles se comprometerem com Cristo, ou seja, o passado, como a morte de Jesus mudou a sua situação, o presente, e então ele os desafia a permanecerem firmes na fé, ou seja, uma orientação para o futuro. Vejamos cada um desses aspectos. Primeiro, o passado dos crentes. Nós estávamos longe.
alienados de Deus. Verso 21. E a vós outros também, que outrora ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Vejam aí, que a reconciliação, meus irmãos, pressupõe que antes os indivíduos ou os grupos estavam separados, estavam alienados um do outro. E Paulo coloca aqui que essa era a situação dos crentes antes de conhecerem a Cristo. Veja essa descrição que ele faz dos incrédulos. Primeiro, eles eram estranhos, eles estavam num estado contínuo de alienação, o que implica uma ausência total de qualquer contato com Deus. E quando Paulo escreve a sua carta aos Efésios, ele coloca em termos bem parecidos, nos dizendo que antes de conhecermos a Cristo, nós estávamos excluídos da aliança da promessa. Portanto, estávamos sem esperança e sem Deus no mundo. Estávamos alienados de Deus. Segunda característica dos incrédulos, eles eram inimigos de Deus no entendimento. Antes de conhecermos a Cristo, nós somos hostis a Deus em nossa mente e em nosso coração. O nosso coração está obscurecido, está sem o verdadeiro entendimento, afinal, nós pertencemos ao império das trevas. Nós não queremos conhecer a Deus e tudo o que há em nós luta para se afastar dele. E uma terceira característica que ele coloca aqui no verso 21, como o pensamento de uma pessoa invariavelmente se transforma em ações, se mostra na maneira de viver, os incrédulos fazem isso pelas obras malignas. O nosso comportamento demonstrava que éramos inimigos de Deus. Vivíamos agarrados aos desejos da natureza humana que Paulo descreve em Gálatas. Mas lembre-se novamente, meus irmãos, que apesar disso, apesar dessa má notícia, apesar de mostrar a miséria em que toda a humanidade distante de Deus estava, Deus não desiste de nós. Deus não nos joga fora. Se a nossa condição passada era de miséria e alienação, através de Jesus Cristo, nós somos reconciliados. Nós somos totalmente transformados. Vejam que Paulo contrasta de maneira bem assertiva o passado e o presente dos cristãos. Olha aí, no verso 21 ele diz: outrora ereis estranhos e inimigos. Mas no verso 22 ele diz: agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Paulo está descrevendo então no verso 22 a situação presente dos crentes. Se antes nós estávamos alienados, longe de Deus e inimigos dele, nós fomos agora reconciliados, santificados por Cristo. A maravilhosa obra de Cristo resolveu a situação trágica do nosso passado sem Deus. Devido à nossa miséria, nós não conseguíamos desfazer essa inimizade, essa parede, essa barreira que havia entre nós e Deus. E por isso, esse Deus misericordioso e amoroso enviou o seu Filho para, através da sua morte sacrificial na cruz, nos reconciliar, derrubar toda a barreira existente entre nós e o Deus Criador. Com base nesse evento crucial da história da humanidade, meus irmãos, a morte de Jesus, a nossa situação atual é radicalmente diferente.
se transformando num novo relacionamento com Deus. E vejam aí que o objetivo da morte de Cristo, da obra reconciliatória de Cristo, é triplo. É para nos apresentar perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Santos, ou seja, limpos de todo pecado, separados inteiramente para Deus. Inculpáveis, sem culpa nenhuma, como um sacrifício perfeito. E irrepreensíveis, ou seja, acima de qualquer censura, inocentes, com a nossa ficha limpa diante de Deus. E saber disso deve mudar todo o nosso viver, meus irmãos. Deve nos alegrar e renovar a nossa esperança. Paulo nos mostra aqui a verdadeira e central mensagem do Evangelho. Quando nós ouvimos sobre a nossa pobreza e perversão, de nossa maldade e o quão longe nós estávamos de Deus, nós podemos ficar desanimados. Mas a transformação dessa realidade não depende de nós. Depende de Jesus Cristo. Não é assim que nos lembra o tão conhecido hino? Eu, perdido pecador, longe do meu Jesus, me encontrava sem vigor, a perecer sem luz. Meu pecado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo já realizou a sua obra na cruz. Ele já nos reconciliou e Ele vai nos apresentar diante de Deus santos, inculpáveis e irrepreensíveis. E por fim, nos encaminhando para o final de nossa mensagem, Paulo, agora sim, no verso 23, apresenta a primeira exortação de sua carta, pedindo aos colossenses que permaneçam nessa fé, que estejam sempre alicerçados e firmes e não se afastem da esperança do Evangelho. Após falar, então, sobre passado e presente dos crentes, nós temos no verso 23 uma exortação sobre o futuro. Nós devemos permanecer na fé. Paulo desafia os colossenses a perseverarem em sua caminhada com Deus. Uma vez que foram apresentados diante de Deus santos, inculpáveis e irrepreensíveis, nós devemos levar a sério as nossas obrigações cristãs. Devemos ter perseverança e continuar firmes aos ensinamentos que recebemos sobre Cristo. Devemos permanecer comprometidos com as verdades do Evangelho, de maneira alicerçada e firme. E note, meus irmãos, que Paulo utiliza aqui palavras da área de construção de edifícios da era antiga aqui, da Antiguidade Clássica. Nós já citamos aqui que no início dos anos 60, a cidade, 60 depois de Cristo, na época que Paulo escreve a carta aos Colossenses, a cidade de Colossos passou por um terremoto que foi tão intenso que nunca mais a cidade conseguiu ser reconstruída totalmente. Diferente, então, ou melhor, diferentemente das construções de sua cidade, os colossenses deveriam ter a sua fé alicerçada e firme em Cristo. A preocupação de Paulo, meus irmãos, nos indica que existia um grande perigo, ainda hoje para nós, o de permitirmos que as circunstâncias, que os problemas da vida e alguns falsos ensinos nos desviem dessas verdades, nos abalem de modo que nós nos afastemos dessa fé. Quantas vezes, meus irmãos, nós somos assaltados pelo medo, pela culpa,
pelas nossas falhas recorrentes. Mas Paulo nos convoca aqui, não se afastem da esperança do Evangelho. Façam de Cristo o firme fundamento de vocês, em quem vocês estão seguros. Nós somos desafiados então a permanecermos na fé e a renovarmos a nossa fé a cada dia em Jesus Cristo, aconteça o que acontecer. Finalizando então, Paulo nos mostra que o conhecimento e a proclamação da pessoa e da obra de Cristo é o grande remédio contra os falsos ensinos. Nós já abordamos aqui como há no meio da igreja brasileira um sincretismo religioso, uma insistência em se determinar o segredo para uma vida melhor, para uma verdadeira espiritualidade. Mas esse texto nos mostra que a salvação, meus irmãos, não é uma verdade esotérica, fechada, escondida, voltada somente para alguns poucos iluminados. Em Cristo, a salvação é anunciada universalmente. Ele é o único elemento necessário para uma verdadeira vida transformada, uma verdadeira espiritualidade. Quanto mais nós conhecermos a Cristo, quem Ele é e o que Ele fez, faz e fará por nós, mais estaremos prontos para discernir os falsos ensinos e permanecer no verdadeiro Evangelho. Ah, meus irmãos, há tantas implicações que nós poderíamos tirar desse texto. Não só sobre essa questão dos falsos ensinos, mas sobre a nossa vida diariamente, sobre os ataques que nós recebemos, ataques espirituais, ataques emocionais, ataques físicos. Como é bom saber que nós temos um Redentor, um sustentador de todas as coisas, e nós precisamos dele, e somente dele. Ele pode restaurar a nossa situação. Como é bom nós sabermos que diante dos terremotos da nossa vida, de tudo aquilo que pode abalar as nossas condições, nós temos, reinando, soberano, acima de todas as coisas, aquele que nos trouxe a paz através da sua morte na cruz, aquele que nos separa para si mesmo, aquele que tira de nós toda a culpa, aquele que faz com que nós não precisemos mais carregar os nossos pecados, vivemos prostrados diante de toda a culpa que nós tínhamos no passado, de tudo que pode nos trazer peso. Tudo isso Jesus levou sobre si na cruz, nos trazendo então uma nova esperança, meus irmãos. É nele e somente nele que nós precisamos estar estabelecidos, firmes. Isso nos ajuda também quando nós estamos de luto, tristes pela perda de alguém querido, ou mesmo triste pelas condições em que temos vivido, pelas aflições que temos passado, pelas ansiedades que se chegam a nós, pelas incertezas com relação ao futuro. Porque Paulo é bem claro ao nos mostrar que Jesus Cristo já completou a sua obra. Você já pode experimentar da transformação que Cristo traz à nossa vida. Já é possível experimentar essa nova realidade. Mas não só é possível experimentar essa realidade, como é possível nós termos a certeza de que Ele está preparando grandes coisas para nós.
Ele já nos reconciliou e Ele vai nos apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ele já ressuscitou e Ele nos promete que um dia Ele voltará e então os mortos em Cristo ressuscitarão junto com Ele e assim Ele restaurará todas as coisas. E ali nós habitaremos com Ele de maneira completa, de maneira efetiva. Ali já não haverá mais morte, mais luto, mais dor, mais sofrimento, porque as antigas coisas, tudo isso que nos consome dia a dia, já passaram. E eis que tudo se fez novo pela obra de Jesus, que Ele já completou na cruz. E é essa certeza que eu quero que você tenha nessa manhã, é essa certeza que Deus quer que nós tenhamos a cada momento. Ele tem preparado uma nova realidade transformada. E se você quer experimentar disso, meu irmão, creia em Jesus Cristo, entregue sua vida em Jesus Cristo, renove a sua fé e fale: Senhor, eu quero que o Senhor tome conta da minha vida. Guie o meu viver, ilumine o meu caminho. Eu preciso que o Senhor me transporte do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Eu preciso que o Senhor mude o meu viver. E creia, meus irmãos, creiam. Jesus Cristo tem poder para mudar toda a nossa vida, para transformar a nossa situação. Não importa se você está passando por um problema de saúde, não importa se você está enlutado, não importa se você está com algum problema em sua família, em seus relacionamentos, em seu emprego. Jesus Cristo veio te trazer transformação, Ele veio mudar o seu viver e Ele te oferece o seu amor. É possível você experimentar esse amor hoje, é possível você experimentar esse amor agora. Aí onde você está, entregue a sua vida ao Senhor. Peça a Ele para habitar, para transformar o seu viver. A mensagem do Evangelho não é somente para os incrédulos, meus irmãos. A mensagem do Evangelho é inclusive para aqueles que creem, porque ela nos ajuda a permanecer, a ter essa certeza que Deus continua cuidando de nós, aconteça o que acontecer. Creia nisso. Que Deus te abençoe, te fortaleça e te dê todas as condições necessárias para permanecer firme em Jesus Cristo.